bom dia, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, como foi que você acordou nessa sexta-feira maravilhosa? Espero que esteja acordado aí com aquela vontade maravilhosa de estudar. E hoje é que dia? Hoje é 1º de outubro de 2021. Vamos à nossa aula de língua portuguesa e vamos falar sobre o gênero textual anúncio, leitura e compreensão de anúncio publicitário. Vamos lá? Vamos conhecer a nossa habilidade. Vamos trabalhar hoje com a habilidade EF15LP06, que diz identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Desta vez, vamos focar aí no gênero anúncio, tá? Muito parecido com o gênero cartaz que vimos nas semanas passadas. Vamos começar com a leitura de leite? E a historinha que eu trouxe hoje para vocês tem o título Esconde, Esconde das Palavras. É uma historinha que foi escrita por Franciélia Alves e foi ilustrada por Emanuel Oliveira. Essa é uma história maravilhosa que vai falar sobre palavrinhas que nós podemos encontrar dentro de outras palavrinhas. Então fiquem atentos à leitura para saber que palavrinhas são essas. Então vamos lá? Esconde, esconde das palavras. Misturando as palavras de forma bem divertida, brincar, ler e descobrir a palavra escondida. Foi assim que, de repente, Caco, o menino sapeca, percebeu que a palavra e a gente eram uma mistura inteligente. Vejam só que mister ele achou dentro de mistério. Também o rio ele guardava no finalzinho da palavra. Então, olhem aí, crianças, dentro da palavra mistério nós temos aí duas palavrinhas, a palavra mister e a palavra rio. Não podia ver galinha, já tirava a linha. A dúvida logo vinha. Quando lia sacola, tira o saco ou cola. Fácil era retirar a asa da casa, a vela da favela e o olho do repolho. E não parava por aí. Olha a ema em siriema, boia em jiboia, peão em escorpião e a mão lá no limão. E como era esperto, chegava mais perto, via dentro do sapato a sapa e o pato. Dentro do camaleão encontrava a cama e o leão. Cara e bola ele via na carambola. Caco achava mais divertido, deixando só o final. Do baralho, o alho, da luva, a uva, do tucano, o cano, da almofada, a fada. Com tanto tira e esconde, Caco brincava e sorria, vibrava com alegria a cada palavra que descobria. E você, também quer viajar nessa brincadeira? Mas eu fico com brinca, se você quiser, a cadeira. Fim da nossa história. Gostaram, meus amores? Muito legal, né? E essas só são algumas palavrinhas que a gente pode encontrar dentro de outras palavras. Vocês perceberam aí no final? Brincadeira. Tem duas palavrinhas aí dentro, não é? Brinca e a palavra cadeira. E assim foi com o texto todo. Camaleão tinha cama e leão, dentre outros. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amo essa historinha. Então vamos aí começar a nossa aulinha de fato. E com o tópico para começar, vamos refletir. Vamos pensar um pouquinho, meus amores. O que é que uma pessoa faz quando quer vender alguma coisa? E aí? O que é que a gente faz quando a gente quer vender algo? Vai pensando aí e respondendo. O que se faz quando se quer, por exemplo, avisar que uma festa irá acontecer? Quando você quer avisar que uma festa vai acontecer, o que é que você tem que fazer? Como você pode avisar para o máximo número de pessoas? E o que fazer quando queremos divulgar uma atitude importante e convencer as pessoas a aderir a ela? E aí, crianças? O que vocês acham? O
que a gente pode fazer para tentar divulgar todas essas coisas aí? Quando a gente quer vender um produto, quando a gente quer divulgar uma festa, ou então convencer as pessoas a tomar uma atitude, fazer um comportamento, como por exemplo, cuidar da natureza. O que a gente pode fazer para chamar a atenção dessas pessoas? Nós podemos fazer uso do gênero textual que estamos estudando essa semana, os anúncios publicitários. Isso mesmo. E o que é o anúncio? Vamos aqui conceituar anúncio. Anúncio é um gênero textual que tem a finalidade de promover uma marca de um produto ou de uma empresa, ou de promover uma ideia. Como assim? Quando a gente vai no supermercado, quando a gente está andando pelas ruas, nós costumamos ver diversos aí anúncios, não é? Nos outdoors, pregados, afixados em paredes. Tudo isso para chamar a nossa atenção, igualmente os cartazes, não é? Para chamar a nossa atenção para realizar determinada coisa, certo? Como, por exemplo, comprar. Muitas das vezes, nós temos vontade de consumir um produto depois de ver um anúncio, sabia? A gente olha, passa na rua, vê um outdoor e lá tem aquele hambúrguer maravilhoso. Já fica na nossa cabeça aquela vontade de consumir aquele hambúrguer, não é? Então a empresa fez uso de um anúncio publicitário, isso mesmo. Ou então, quando a gente quer promover uma ideia, como o lavar as mãos corretamente, se proteger contra o coronavírus, muitas das vezes é utilizado anúncio para repassar essa informação para nós, certo? E como é que é a linguagem dos anúncios? A linguagem dos anúncios publicitários geralmente se adapta ao perfil do público ao qual eles se destinam. Aí nós vamos ter duas linguagens. Geralmente, tá? Os cartazes eles vão ter duas linguagens, que é a linguagem verbal, que é o texto escrito, e a linguagem não verbal, que é através de imagens e ilustrações. Mas tem aqueles anúncios que vai ter só a imagem verbal ou então só a linguagem não verbal, tá? Vai depender muito da marca, da empresa, certo? Ou então da ideia que se quer repassar. E a questão dessa linguagem, ela tem que ser simples, clara e objetiva. Para quê? Para alcançar o maior número de pessoas, tá? Para que todo mundo leia e consiga compreender, certo? E vai depender muito do suporte ou veículo em que eles são publicados. Como assim? Suporte e veículo são os meios de comunicação onde a gente vai conseguir ver esses anúncios, que pode ser televisão, o rádio, em jornais, em revistas, na internet, no Facebook, no Instagram, nas nossas redes sociais, tá? Na internet, no Google também a gente consegue ver muitos anúncios, dentre outros. Então são vários os suportes, certo? E essa linguagem também ela vai variar de acordo com o suporte. Por quê? Por exemplo, na televisão, nós temos aí os anúncios audiovisuais, não é? Onde a gente vê muita propaganda, muito anúncio publicitário, aí querendo vender produtos, não é? Então, já é um pouco diferente de um anúncio escrito. E aí vai variando, tá? Dependendo aí do veículo, do suporte em que ele está sendo publicado. Então, entenderam o que é um anúncio? Anúncio é um gênero textual que tem a finalidade de promover, de convencer as pessoas a adquirir um produto, certo? Ou então promover a marca de uma empresa, ou então uma ideia, convencer as pessoas a tomar determinada atitude, ou então ter um determinado comportamento, certo? Então vejamos aqui um exemplo, ó. Esse aqui é um anúncio bem legal e muito importante, o título dele é Como Lavar as Mãos Corretamente. Agora nós vamos ler e compreender esse anúncio. Olha aqui, esse é um anúncio que foi divulgado em forma de um cartaz. E ele foi criado para reduzir os riscos de infecção nos hospitais. Então, ele foi feito especialmente para colocar lá nos hospitais, nos postos de saúde. E o título, como eu já havia falado, é Como Lavar as Mãos Corretamente. Aí, observe aí que tem a imagem, não é? Está sendo aí enumerada, tem os números, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, está dando aqui o passo a passo. Então, vamos ler esse passo a passo, a legenda de cada imagem. Na imagem 1, aí temos a legenda. Passe sabão e molhe com água. 2. Esfregue a palma de cada mão. 3. Esfregue entre os dedos. 4. Esfregue o polegar de cada mão. 5. Lave o dorso de cada mão.
E 6, lave os punhos. Então, temos aqui um anúncio de como lavar corretamente as mãos para evitar que em nossas mãos estejam muitos germes, muitas bactérias que possam causar doenças, principalmente em área hospitalar, não é? Que as pessoas estão aí com a sua imunidade baixa, estão vulneráveis a pegar determinadas doenças. Então é importante lavar corretamente as mãos. E aí, observe, olha o tamanho dessas letras do título. São bem grandes, não é? Justamente para quê? Para chamar a atenção das pessoas que vão passar por ali e tenham vontade aí de ler o anúncio. Por isso que o título é muito importante na hora de fazer um anúncio publicitário. Ele tem que ser atrativo, chamativo, que é a partir do título que muitas pessoas vão ler esse anúncio. E olha aí que tem a linguagem verbal, que são os textos, não é? O título, o passo a passo, e tem também a linguagem não verbal, através de imagens. E outra característica legal deste anúncio é porque ele tem aí pequenos textos instrucionais, não é? Que dão orientações de como lavar corretamente as mãos. E observe também as palavras: passe, esfregue, lave. Então são palavras que exprimem ordem, apelo, não é? Que as pessoas façam aquela ação. Então é outra característica dos anúncios, é o uso de palavras, que são verbos, não é? Que exprimem ação, ordem, certo? Apelo, para que as pessoas realizem pedido tal situação. Muito bem, pois vamos agora vou fazer perguntinhas para vocês sobre esse anúncio e me responde aí de casa. Conversando sobre o texto. 1. Qual o conteúdo do anúncio? Esse anúncio, meus amores, está falando sobre o quê? Sobre o passo a passo para remover produtos tóxicos das mãos, instruções para a higienização simples das mãos. Qual é? O segundo, não é? Instruções para a higienização simples das mãos. Isso mesmo. Está falando em algum momento aí sobre produto tóxico? Não. Está falando aí como devemos lavar as nossas mãos corretamente. Muito bem. Temos a segunda pergunta. Você acha que as informações apresentadas nesse anúncio podem ajudar a reduzir os riscos de infecção nos hospitais? E aí, crianças? As pessoas, ao lerem esse anúncio, vão ter aquela vontade, vão ser convencidas a lavar corretamente as mãos? Sim ou não? Sim, não é? Através desse anúncio aí, a gente pode ter sim essa ajuda para reduzir os riscos de infecção. Por quê? Porque a higienização correta das nossas mãos ajuda a eliminar os germes que podem causar infecções e são responsáveis por transmitir por contato diversas doenças, não é? Então é de suma importância um cartaz desse e também é de suma importância que nós, leitores, sigam essas instruções, não é? 3. Das características apresentadas a seguir. Marque com o X aquelas que fazem parte do anúncio lido, tá? Então, vou mostrar aqui algumas características e vocês me dirão se fazem parte do anúncio ou não. Presença de rimas, vai pensando aí. Figuras que ilustram um passo a passo. Temos? Passo a passo numerado. Temos? Título com letras grandes que ajudam a chamar a atenção do leitor. E aí, crianças? Dessas características, quais nós podemos encontrar nesse anúncio? Presença de rimas. Lembra o que é uma rima? São aquelas palavrinhas que têm um som final parecido. Temos aí um jogo de rimas? Não. Rimas a gente costuma ver muito em poemas, não é? Em poesias. Poemas. Então, não tem nada a ver presença de rimas. Tem figuras que ilustram um passo a passo de como realizar alguma coisa, neste caso a lavagem correta das mãos? Com certeza. Então vamos marcar. Próximo, passo a passo numerado. Tem o passo a passo numerado? Tem sim, não é? Utilizamos aí os números de 1 ao 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até para facilitar a leitura das pessoas, tá? Então elas vão começar a ler daqui e vão terminar aqui embaixo, ó, seguindo as linhas. Então, tem sim o passo a passo numerado. E o título com letras grandes que ajudam a chamar a atenção do leitor?
Com certeza. E observe que ele dá ênfase às palavras as mãos, não é? Olha aí o tamanho dessa letra. As mãos está com a letra bem grandona, não é? Bem caprichada, que é para chamar a atenção. E aí já tem o indicando aí de que vai falar o cartaz. É sobre as mãos, certo? Que é como lavar corretamente as mãos. Aí temos aqui mais uma vez o nosso cartaz e podemos dizer que esse anúncio tem a finalidade de... Qual a finalidade? Qual o objetivo desse anúncio? É informar e convencer o leitor sobre a importância de lavar as mãos corretamente, ou é argumentar sobre a importância das mãos em trabalhos artísticos? E aí, crianças, qual? O primeiro ou o segundo? Qual seria a finalidade, o objetivo deste anúncio? Se você tiver dito aí de casa que é informar, convencer o leitor sobre a importância de lavar as mãos corretamente, você está corretíssimo. Aqui nós temos um anúncio, não é? Que tenta aí promover uma ideia de quê? De lavar as mãozinhas corretamente. Muito bem. 5. E onde poderíamos encontrar anúncios como esse? Nós poderíamos encontrar em folhetos e cartazes distribuídos ou afixados em hospitais, restaurantes, postos de saúde e etc., ou em manuais de instrução de equipamentos eletrônicos, que está instruindo, não é? Dando aí orientações de como realizar um passo a passo. E aí, o que vocês acham? É em folhetos e cartazes distribuídos ou afixados em hospitais, restaurantes e etc. Por quê? Porque tem que chamar a atenção de um maior número de pessoas, não é? E aí, nos hospitais costumam circular muitas pessoas, nos restaurantes também. Então, ele tem que ser colocado em um local bem que seja bem disposto, que bem legal, onde todo mundo possa ver, certo? Num local bem estratégico. 6. A que se destina esse anúncio? A quem, meus amores? Para quem se destina esse anúncio? É a um público específico? É a crianças? É a jovens ou a idosos? É ao público em geral, não é? Que todo mundo tem que ter essa atitude. Então, esse anúncio, ele vai se destinar ao público em geral. As pessoas que circulam nesses locais, em hospitais, em restaurantes e outros locais que o anúncio vai ser afixado. Agora nós vamos ler algumas das etapas que aparecem no texto, prestando atenção nas palavras destacadas. Aqui nós temos passe sabão e molhe com água. Qual é a palavra que está destacada? É a palavra passe, não é? Vejamos aqui outra frase. Esfregue a palma de cada mão. Qual é a palavrinha destacada? É a palavrinha esfregue. Lave o dorso de cada mão. Qual é a palavrinha destacada? É a palavra lave. Então, dessas frases, quais são as palavrinhas que foram destacadas? Passe, esfregue, lave. E essas palavrinhas, meus amores, têm a intenção de quê? Passe, esfregue, lave. De orientar o leitor a seguir as etapas propostas, estimular a leitura de cada etapa ou orientar a ordem da leitura do passo a passo. E aí, meus amores, essas palavrinhas passe, esfregue, lave, são palavrinhas que indicam aí o quê? Ordem, apelo, um pedido, não é? São os chamados verbos no imperativo, que tem essa função de dar ordem, de fazer um apelo ou então um pedido. Passe, esfregue, lave. A gente consegue visualizar muito essas palavrinhas, essas palavras que exprimem ação, pedido, ordem, justamente nos anúncios, tá? Que é para convencer as pessoas a realizar aquela ação. Então, neste caso aqui, essas palavras ela tem a intenção de quê? Passe, lave, esfregue. É de orientar o leitor a seguir as etapas propostas, estimular a leitura de cada etapa ou orientar a ordem da leitura do passo a passo. É orientar o leitor a seguir as etapas
propostas, não é? Muito bem. Então, o anúncio que lemos foi criado com o objetivo de quê? De divulgar uma atitude importante e convencer os leitores a aderir a ela. Então, aqui nós temos um anúncio sobre promover uma ideia, não é? De colocar aí um comportamento na vida das pessoas. Geralmente, são textos compostos de quê? De texto escrito e imagens, e utilizam uma linguagem simples, clara e direta. Você conseguiu compreender o anúncio? Sim, não é? E muitas pessoas irão compreender. Por quê? Porque a linguagem dele está aí muito simples, é muito clara e também muito direta, sem rodeios. E alguns dos anúncios podem apresentar um texto instrucional, como foi o caso deste anúncio que analisamos, isto é, que traz orientações ao leitor sobre como fazer algo. Nesse caso, sobre como fazer a higienização das mãos, certo? Então, dentro do anúncio, você pode perceber que alguns terão outros gêneros aí dentro, como no caso aí os textos instrucionais. Foi dado passo a passo. Gênero instrucional já é outra coisa, não é? Mas aí, ó, o anúncio, o gênero textual anúncio, fez uso de um texto instrucional para repassar a sua ideia. Então, vamos aqui de olho no anúncio 2. Eu tenho certeza que você viu esse anúncio aí em algum lugar ou até mesmo na TV, não é? E o título é Dor de cabeça? Tomou Doril, a dor sumiu. Aí temos aí o anúncio de quê? De comprimidos, não é? Para dor de cabeça, para enxaqueca. E aqui embaixo diz, ó, agora também com 20 comprimidos. Temos um ator aqui, que é o Hélio de la Penha. E aqui embaixo algumas informações importantes, porque como se trata de um medicamento, temos que saber que ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, né? Não se pode tomar remédio assim, à torta e à direita, tem que ter aí a decisão de um médico. E este medicamento é contraindicado no caso de suspeita de dengue. Aí temos aqui a composição e as indicações, analgésico e antitérmico. Então aqui nós temos um anúncio que vai falar sobre o quê? Sobre uma medicação, está tentando aí promover um produto, não é? E observe essa frase, meus amores. Aqui em cima nós temos dor de cabeça, é o título do nosso anúncio. Mas aqui temos tomou o Doril, a dor sumiu. Isso aqui é uma frase que fica muito fixada na nossa cabeça, não é? Ela pega muito fácil. É uma frase que a gente chama de chiclete, não é? Isso aqui, em muitos anúncios, é comum, que é o uso do slogan, que é essa frase mesmo, que fácil de memorizar, bem simples, que atrativa, chama a atenção das pessoas e as pessoas acabam aí fixando ela no seu pensamento, tá? Então vamos conversar aqui um pouquinho. Qual é o título desse anúncio? É dor de cabeça. E temos aí o texto, não é? Pequenos textos aí formados por pequenas frases. Tomou Doril, a dor sumiu. Temos aí a palavra dor aí, ó, está sendo simbolizada por essa imagem. Temos aqui o nome Doril no microfone, a foto do medicamento, não é? As imagens, um pequeno texto aqui, agora também com 20 comprimidos. E mais textinhos aqui pequenininhos, frases, uma linguagem bem simples. Deu para entender? Deu. Textozinho de linguagem simples, clara e objetiva. Temos aí a imagem, o personagem, não é? Que é feito aí pelo ator. Temos o medicamento e também o microfone. Então, isso aqui tudo está relacionado. E observe também as cores. As cores também, ó, são bastante chamativas e tem tudo a ver com a medicação. Doril é a caixinha vermelha, não é? E o personagem está de vermelho. O fundo é vermelho. As letras branquinhas. Olha aí, como também os medicamentos. Então, tudo aí é relacionado, tudo aí é uso de criatividade para chamar a atenção das pessoas. E aqui embaixo, identificação, identificação do produto ou da marca. Aqui nós temos do produto, Doril. Gostaram desse anúncio? Tem vários outros na internet. É só você botar tomou Doril, a dor sumiu, você vai ver inúmeros anúncios desse produto. Aí eu pergunto para vocês, qual a finalidade deste anúncio? É promover uma marca? Promover uma ideia? Conscientizar as pessoas? É promover uma marca, fazer com que as pessoas sintam vontade de adquirir este produto.
E que recursos foram empregados visando ao sucesso da propaganda? E aí, meus amores, o que é que o autor utilizou nesse anúncio? Ele fez uso aí das duas linguagens, não é? Fez uso da linguagem escrita, a verbal, e o uso da linguagem não verbal, através de imagens. Muito bem. E qual o título desse anúncio? Está aí bem grandão com letras destacadas. Dor de cabeça? Ainda é uma pergunta o título. Dor de cabeça? Esse é o título. E qual o slogan do anúncio? Qual é a frase aí, chiclete aí que as pessoas facilmente vão memorizar? É a frase, tomou Doril, a dor sumiu. Isso mesmo, meus amores. Que turma maravilhosa e inteligente. E eu finalizo aqui a primeira aulinha, desejando aí um dia repleto de estudos, tá? Estudem, façam suas atividades e fica comigo aqui, porque nós vamos já para a nossa segunda aulinha de língua portuguesa, tá? Então não sai daí, se for sair já sabe como é que tem que voltar. É rapidinho. Então, até já!